Luiz Inácio Lula da Silva acaba de sofrer a sua maior traição de toda a sua trajetória, de todo o seu histórico político. Desde quando ele entrou na política até hoje, essa traição foi assim extremamente gigante e pegou o Lula da Silva completamente de surpresa. Bomba gigante acabou de explodir. Essa notícia foi confirmada direto de Brasília. E eu vou trazer todos os detalhes e destaques desta informação que pegou o Brasil inteiro de surpresa, principalmente o Lula e o PT. Vocês vão entender, é muito grave o que eu vou trazer aqui a partir de agora aqui para todos vocês. Além dessa, gente, outras várias informações, expulsão do cargo, tá? Eu vou trazer uma notícia urgentíssima sobre expulsão do cargo. Assim, gente, é uma notícia mais impactante que a outra que foi revelada aqui há poucos instantes. Eu já vou trazer atualizadíssima nesse vídeo aqui para todos vocês. Por favor, gente, tá? Antes, bem rapidamente, eu só quero convidar você que está do outro lado assistindo a se inscrever aqui no nosso canal. Convido você a fazer parte aqui da nossa família e já adianto, gente, tá? Uma vez eu recebi uma pergunta assim, Fabiana, eu só não me inscrevo no seu canal porque eu não tenho condições de pagar mensalidade, não tem como eu pagar nenhum valor. Gente, para você se inscrever aqui é totalmente gratuito, você não tem que pagar absolutamente nada, nenhum centavo, tá? Seu nome não vai para o Serasa, não vai para o SPC, não vai chegar nenhum boleto, eu não vou cobrar nenhum Pix, podem ficar absolutamente tranquilos. E para se inscrever aqui é totalmente rápido, prático e automático. É assim, muito, muito simples e fácil. É só você olhar aqui embaixo do seu vídeo. Ó, dá uma olhadinha aqui embaixo do seu vídeo, tem uma palavrinha chamada inscreva-se ou inscrever-se. Gente, é só clicar. Clicou, você já vai estar automaticamente e gratuitamente inscrito aqui no nosso canal. Vem fazer parte da nossa família aqui, ó. Você será muito, mas muito bem-vindo. Vamos lá, pessoal. A primeira informação que eu já vou trazer aqui agora na tela para todos verem, gente, tá? Porque eu não estou divulgando nada além do que aquilo que é divulgado nas principais mídias. Para vocês terem noção, gente, tá? Esse desastre desse governo Lula gasta tanto que aconteceu, né? Um rombo de 333 milhões da Itaipu. Só que quem vai pagar essa conta dessa gastança do Lula, né? E dos cupinchas do Lula, vai ser o povo brasileiro. Lula vai aumentar o preço da energia elétrica dos brasileiros para pagar um rombo de 333 milhões da Itaipu. É exatamente isso. O Lula gasta, torra basicamente o dinheiro do contribuinte como se não houvesse um amanhã. Gasta, e quem vai ter que pagar toda essa conta é o povo, através da conta de energia, vejam só. O rombo de 333 milhões de reais na conta da Itaipu Via Nacional em 2024 pode ser pago pelos consumidores brasileiros. Isso porque o governo federal estuda aumentar a conta de energia elétrica com o objetivo de zerar esse déficit. A Agência Nacional de Energia Elétrica confirmou o rombo e deu 45 dias para que o Ministério de Minas e Energia e a Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e Binacional apresentem medidas adicionais necessárias sem que seja necessário o reajuste da tarifa na conta de luz. A Embapar chegou a propor uma possível alteração de um decreto federal para utilizar o valor que seria distribuído em bônus para suprir esse saldo negativo. Agora o governo terá de decidir qual será o rumo da Itaipu. Pessoal, sabe o que me deixa indignada e furiosa numa notícia como essa aqui? É que eu acho assim muito ardiloso tudo isso. O Lula gasta e quem tem que pagar é o povo. O Lula não tem freios, 39 ministérios, 18 bilhões para a Lei Rouanet, rombo de 333 milhões da Itaipu, né? As estatais dando prejuízos assim jamais imaginados. E tudo isso, gente, o povo é que vai ter que pagar tudo isso. O fato dessa gestão do Lula ser fracassada, esses ministros incompetentes, o povo é que vai ter que pagar pelo fracasso da gestão do Lula, lamentavelmente. Preparem o bolso, pessoal, tá? A energia vai ficar cara, tá? Nos próximos meses, a partir de agora, né? Porque o Lula, né? Porque a gente precisa suprir esse rombo, né? De 333 bilhões aqui do governo Lula. Vou fazer aqui um vídeo para vocês, gente, tá? Porque eu tenho certeza que a grande maioria de vocês ainda não viram. Vejam só o entrosamento do Alexandre de Moraes com a Janja. Imagine o quanto a Janja deve estar enchendo a paciência do Moraes para ele não liberar o passaporte do Bolsonaro. Vocês acham mesmo, gente, que a Janja poderia estar buzinando no ouvido do Alexandre de Moraes para ele não liberar o passaporte do Bolsonaro? Coloca aqui embaixo a sua opinião. Principalmente, depois de assistir esse vídeo, assista esse vídeo e coloca aqui embaixo a sua opinião. Vejam só. O vídeo, produção. Então vamos dar uma olhadinha no tapinha carinhoso de Janja.
Tá aí, então, ontem, nesse evento no Palácio do Planalto, onde foi divulgado o plano. Tá aí, ó. Já foi, rapidinho, tá aí, ó. Vamos lá. Bom, tapinha, assim, bem generoso, né? De Janja da Silva aí no ministro Alexandre de Moraes. Bem observado. Hoje eles pediu um mandado de busca em menos de 24 horas contra o hacker já identificado que atuou em relação às contas dela. Ontem, quando eu fiz menção a isso, eu só estava olhando a estética. E é uma estética de tapa de bro, né? Meu Deus. Aquela coisa de brother. Aí, brother, não é? Claro. Eu só estava olhando para a estética. Com o noticiário de hoje, que o Silvio acabou de nos trazer. Você ligou os pontinhos. Agora parece que é bro mesmo. É intervalo de jogo da NBA. Quando o jogador faz aquela enterrada e sai para o banco, é esse tipo de tapa que ele recebe. Ai, gente, o comentário do Nunes é o extraordinário, né? É tipo assim, gente, perderam a vergonha na cara. É isso. Contas dela. Perderam a vergonha na cara, nem disfarçam mais a harmonia. Que... Nem disfarçam, essa é a harmonia, gente, o judiciário e o legislativo, gente, tá? É o que tá lá na Constituição, né? A harmonia e assim, né? Cada um no seu lugar, mas aqui tá tudo muito bem, junto e misturado, né? Não tentam nem disfarçar. Ai, gente, é rir pra não chorar, viu? Porque isso aqui, gente... Meu Deus do céu. Próxima informação na tela, divulgada. Dados do Bolsonaro acreditam que o Alexandre de Moraes não vai deixar o Bolsonaro viajar para a posse do presidente eleito Donald Trump nos Estados Unidos. Isso segundo uma notícia de hoje, fresquinha, que eu vou te mostrar. E esse aqui é mais um vídeo sobre essa história, porque esse encontro entre o Bolsonaro e o Trump, ele é histórico, ele pode ser muito importante para o Brasil e para o futuro da direita no Brasil. Mas por que os aliados do Bolsonaro acham isso, Deltan? Fica aqui comigo que eu vou te explicar por que eles estão pessimistas. E no final eu vou contar pra você por que eu tô mais otimista, por que eu discordo deles. Veja aqui então a coluna que saiu hoje da jornalista Malu Gaspar no Globo. Por que aliados de Bolsonaro acham que o Alexandre de Moraes não vai dar aval para a ida à posse de Trump? Essa é a coluna dela aqui. E os motivos que ela apresenta, gente, são vários. Em primeiro lugar, o problema vai para além de Alexandre de Moraes. O problema aqui hoje é com toda a primeira turma de que o Moraes faz parte. Olha aqui, ó. Em fevereiro do ano passado, o Alexandre de Moraes determinou a apreensão do passaporte do Bolsonaro em meio às investigações de uma trama golpista para impedir a posse de Lula em 2022. O Bolsonaro entrou com recurso contra a apreensão do passaporte para tentar pegar o documento de volta, mas o pedido foi negado de forma unânime pela primeira turma do STF em outubro. Ou seja, em primeiro lugar, o problema não é mais só Moraes, é toda uma turma de ministros. Mas o problema vai além disso. Em segundo lugar, olha o que o Moraes declarou na época. Acompanha aí, ó. Ele disse: o desenrolar dos fatos já demonstrou a possibilidade da tentativa de evasão, de fuga dos investigados. Um intento que pode ser reforçado a partir da ciência do aprofundamento das investigações que vêm sendo realizadas. O ponto aqui é, se o ministro já disse que existia um risco de fuga, como que agora ele vai ser contraditório e vai dizer que não tem um risco de fuga e vai autorizar o Bolsonaro a ir aos Estados Unidos? Além disso, gente, em terceiro lugar, os aliados do Bolsonaro entendem que o retrospecto, as decisões pretéritas do Moraes e do STF em relação a casos semelhantes é bem desanimador. Olha aqui o terceiro ponto, o terceiro argumento, ó. Alguém falando aqui, as chances são nulas. Não há fatos novos e Moraes já negou o pedido do Bolsonaro de ir para Israel a convite do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu para visitar o país no ano passado. Negou exatamente um pedido similar com os mesmos argumentos, admite reservadamente um integrante do PL ouvido reservadamente pelo blog. Gente, uma outra fonte chegou a dizer isso aqui, ó. Disse aqui, ó, sem chance. É mais fácil o Sargento Garcia prender o Zorro. Gente, eu daria até uma quarta razão. Por que o Moraes vai dar chance para o Bolsonaro de estar junto com o Donald Trump, alinhar esforços e organizar eventualmente medidas contra o STF e os seus abusos? Então, gente, tem várias razões para ser pessimista em relação ao pedido do Bolsonaro para ir à posse do Trump. Mas então, Deltan, por que você está otimista? Por que você discorda dessa análise? Gente, porque o Moraes despachou rapidamente no sábado o pedido que foi feito pelo Bolsonaro logo na sexta, um dia antes. E o Alexandre de Moraes, ele pediu uma complementação de informações e documentos. Gente, se ele quisesse negar, ele já tinha argumentos para negar naquele momento mesmo, no próprio sábado. Ainda que argumentos equivocados, de que a gente discorde. E ele poderia fazer isso no próprio sábado, matando o assunto. Além disso, negar um pedido dessa relevância reforça muito o quadro de perseguição contra o Bolsonaro. Some-se ainda que o Bolsonaro ele cumpriu todas as restrições impostas até hoje rigorosamente e a sua nova defesa está adotando um tom mais respeitoso com o tribunal e já adiantou que se submeteria a quaisquer condições que fossem impostas pela corte. Por fim,
O argumento de risco de fuga é simplesmente ridículo, porque se o Bolsonaro quisesse sair do país, já tinha saído. Era só quebrar a tornozeleira e ir para outro país, como muitos dos perseguidos pelo 8 de janeiro fizeram. Esse, gente, então é o meu palpite. É o palpite de que o Moraes, sim, ele pode, existem sinais indicando que ele vai sim deferir depois de juntados os documentos, que vai permitir a ida do Bolsonaro aos Estados Unidos. E eu expliquei isso melhor no meu vídeo do último sábado, que eu vou deixar para vocês na descrição e também aqui na tela no final para você conferir. Mas, Eltan, e se o Alexandre de Moraes não deixar? Gente, aí ele vai ter sido muito sádico de pedir informações e documentos complementares, concorda? Só para depois dizer não. Quando ele já podia ter dito, se ele queria dizer não, para que pedir documentos e informações complementares? Mas agora eu quero saber a sua opinião. E você? Qual que é o seu palpite em cima disso? Alexandre de Moraes vai permitir ou não vai permitir que Bolsonaro vá à posse do Trump? Conta pra mim nos comentários. E se esse vídeo te ajuda a entender melhor o que está acontecendo, o que empurra Alexandre de Moraes para um lado, o que empurra ele para outro lado, segue o canal e aciona o sino das notificações para ficar sempre bem informado. E não esquece de curtir o vídeo para que a voz da nossa indignação conjunta contra a injustiça e a perseguição à direita possa chegar mais longe. Dessas, tá? Outras várias informações que eu vou atualizar vocês aqui nesse vídeo. Esse vídeo tá trazendo informações gravíssimas. Rapidamente, só quero convidar você que está do outro lado a se inscrever no canal, porque eu tô vendo aqui que tem muita gente que está sempre me acompanhando, me assistindo, mas até hoje não é inscrito aqui no nosso canal. Então, convido você a fazer parte aqui da nossa família, lembrando que é gratuito, só você olhar aqui embaixo do vídeo, tem a palavrinha chamada inscreva-se ou inscrever-se, clicou em cima, automaticamente você já vai estar inscrito aqui no nosso canal. Vamos lá, pessoal, dando início aqui já com as informações, logo de cara vocês sabem como eu gosto, gente, tá? Dos comentários, né, das críticas, porque ela sim, gente, tá? Ela destroça, né, o Lula, ministros do STF sem dó e nem piedade. Essa aqui é a Cristina Grêmio. E ela trouxe uma denúncia, gente, gravíssima, com relação a uma jornalista alemã que foi barrada pela PF, né, quis informações do Alexandre de Moraes e ela simplesmente foi barrada. Ela quis informações do Lula, da PF, e ela simplesmente foi barrada. É a democracia relativa, né, aqui do Brasil. E de quebra, ela faz uma revelação bombástica do desespero do Lula com a decisão do Mark Zuckerberg de acabar com a censura aqui no Brasil. Só que dessa vez ela teve acesso aqui a uma informação que eu tenho certeza que vocês vão ficar de queixo caído. Vejam só. Relembrando a notícia mais impactante da semana passada, que foi o anúncio no dia 7 de janeiro, feito pelo CEO da Meta, gerenciadora do Facebook e do Instagram, além do WhatsApp, de que chega de censura nas redes sociais, chega de agência de checagem, foram longe demais. Depois, ao longo da semana, ele ainda em entrevistas, especialmente ao maior podcaster do mundo, Joe Rogan, ele confessou que foi por pressão do ex-presidente Biden, dos Estados Unidos, que eles inclusive censuraram notícias verdadeiras sobre efeitos adversos de vacinas, entre tantas outras questões da pandemia. Óbvio que a gente vai falar sobre isso muito ainda, porque isso sim foi o grande responsável pelo genocídio no mundo, além do vírus propriamente dito, mas o assunto hoje é que Zuckerberg, depois de falar tudo isso e repercutir tudo isso em cima do seu nome e das suas empresas, censurou de novo, e censurou uma jornalista, a jornalista alemã Vicky Richter, que esteve no Brasil recentemente para tentar documentar a falta de liberdade de expressão, a tirania do judiciário brasileiro e a censura. Bem, o que aconteceu? A Vicky denunciou neste domingo, ela mora nos Estados Unidos e lançou um vídeo por lá, ela denunciou neste domingo que o Instagram derrubou o vídeo em que ela está denunciando o quê? Que ela foi perseguida no Brasil, que ela foi intimidada no Brasil para que o documentário sobre a falta de liberdade de expressão não fosse adiante. É gravíssimo tudo que ela denuncia, a começar por essa última denúncia de que Zuckerberg, apesar de todo o teatro da semana passada, continua censurando. Foi censurada no Instagram, mas o vídeo dela continua no Twitter, eu inclusive compartilhei no meu perfil neste domingo para que mais gente possa acessar, e inclusive colocando o link do perfil dela para que mais gente possa seguir essa jornalista, a Vicky Richter, que vinha, obviamente, trabalhando nesse documentário, ainda será lançado, e foi alvo do seguinte: ela tentou, como jornalista, entrevistar o ministro Alexandre de Moraes, porque em todos os lugares por onde ela ia, com todas as pessoas com quem ela conversava, o nome do ministro era citado, e ela queria ouvir dele qual era, afinal de contas, a posição dele em relação à liberdade de expressão. Olhe o que aconteceu. Ela tentou ligar do telefone de um parlamentar que estava oferecendo ajuda nessa intermediação aí com a tentativa de entrevista, e o telefone do parlamentar foi bloqueado quando ela se identificou como jornalista querendo falar com o ministro Alexandre de Moraes sobre censura no Brasil. Aí ela tentou de um telefone comum e foi informada pela assessoria de imprensa do STF que precisaria mandar um e-mail para o gabinete do ministro. Mandou o e-mail e 40 minutos depois, ainda antes de receber qualquer resposta, 40 minutos depois, a notícia já tinha vazado para onde? Revista Fórum Extremista de Esquerda, para usar os termos que eles gostam tanto. É um veículo de comunicação da blogosfera lulista, um dos mais antigos aí. E essa revista ligou para a jornalista querendo saber por que ela estava fazendo um documentário no Brasil sobre censura. E logo depois saiu publicada uma matéria denunciando que ela era uma extremista de direita, que ela era bolsonarista, é uma jornalista alemã que mora nos Estados Unidos e estava no Brasil a trabalho.
que ela era bolsonarista, ou seja, ela nem vota no Brasil, mas ela é bolsonarista. E mais um monte de coisa, ou seja, tentando difamar a jornalista. Aí no vídeo ela também dá mais alguns detalhes, dizendo que quando ela tentou sair do Brasil, sem a entrevista do ministro Alexandre de Moraes, ela foi chamada, foi detida pela Polícia Federal. Ou seja, segunda jornalista estrangeira que passa por isso. Aconteceu com Sérgio Tavares, jornalista português, em setembro do ano passado, às vésperas do 7 de setembro, e ele veio cobrir para mostrar o anseio do brasileiro por liberdade de expressão, e foi detido em Guarulhos, na chegada ao Brasil, na época com a desculpa, segundo ele relatou, de que a Polícia Federal queria saber se ele era bolsonarista, se ele era de extrema direita, qual era o posicionamento dele sobre o STF, um monte de outras perguntas que não cabem ser feitas a um estrangeiro chegando ao Brasil, muito menos a um jornalista. Agora, essa jornalista alemã, tentando sair do Brasil, passou por constrangimento semelhante. Segundo ela revela no vídeo, o que o policial federal queria saber é como que ela entrou no Brasil, alegando que ela estaria ilegal no Brasil, só que ela tinha no passaporte dela o visto e o carimbo da PF, porque a Polícia Federal carimba o passaporte dos estrangeiros quando eles entram no Brasil, seja por qual aeroporto for. Então foi mais um constrangimento. A PF, né, do Flávio Dino, do Lula, do Alexandre de Moraes, aquela ala da PF cooptada para esse tipo de serviço sujo, para cumprir essas ordens ilegais, sabe-se lá de quem. De alguém veio essa ordem para que a jornalista fosse pressionada e intimidada. Foi a segunda jornalista, mas não foi o segundo estrangeiro que passou por constrangimento perante a Polícia Federal do Brasil. Teve também o Jason Miller, era o CEO do Getter na época, que era uma plataforma alternativa ao Twitter, quando o Twitter estava ainda sob outras mãos e censurando pessoas. Ele tinha vindo para um congresso, para o CIPEC aqui no Brasil, e na hora de sair do Brasil, e braço direito do Trump, ele é um dos grandes assessores do Trump ali, ou era, pelo menos na época, ele passou pelo mesmo constrangimento que essa jornalista alemã. Foi detido por horas, teve que dar explicações que não devia a ninguém, a autoridade nenhuma, recusou-se a falar até que seus advogados, até que algum advogado chegasse para representá-lo, mas foram horas de atraso ali, um constrangimento internacional imenso. Ou seja, a jornalista não conseguiu ouvir o ministro Alexandre de Moraes, mas conseguiu a maior prova da tirania da toga no Brasil e da arbitrariedade a que os brasileiros estão sujeitos. Continuemos lutando pela nossa liberdade de expressão. Que revelação bombástica, né, gente? Uma jornalista alemã que estava nos Estados Unidos, ela veio até o Brasil, né, teve a intenção de fazer uma entrevista, né, com o ministro Alexandre de Moraes para ele falar, né, tipo assim, dar o posicionamento dele, né, porque é que o mundo inteiro, quando fala em censura, fala o nome do senhor ministro Alexandre de Moraes. Gostaria de ouvir uma explicação do próprio ministro. E ela passou por todo esse tipo de humilhação, gente. É triste, porque a palavra que define isso, gente, é, na verdade, uma frase, né, é a democracia relativa do Lula, né. É muito humilhante, gente. É por isso que, às vezes, o judiciário brasileiro vira manchete internacional. Vocês acham que esse caso dessa jornalista, né, do Tavares, né, do ex-assessor lá do Donald Trump, isso aqui, gente, vira assunto internacional, vira manchete nos principais jornais mais renomados no mundo inteiro. Então, assim, é muito triste o que vem acontecendo aqui no Brasil, esse tipo de cerceamento. Qual foi o crime que ela cometeu? Ela queria apenas uma entrevista, ouvir um posicionamento do próprio ministro Alexandre de Moraes do porquê, né, que ele é tão mencionado quando se fala em censura, né, diminuição da liberdade de imprensa fora do país. Ela queria, poxa, dá o seu posicionamento, né, eu quero ouvir o seu lado, né, o outro lado da moeda. E ela foi simplesmente assim, gente, humilhada aqui no Brasil. Essa é a palavra que define, ela foi humilhada aqui no Brasil, lamentavelmente, debaixo do guarda-chuva, né, do judiciário brasileiro e do governo brasileiro. Lamentavelmente isso aconteceu. Se fosse no governo Bolsonaro, com certeza ela teria sido muito, mas muito bem recebida aqui no Brasil. Agora, gente, essa questão, né, o Mark Zuckerberg semana passada disse que ia acabar com a censura, mas essa jornalista que fez essa denúncia grave, né, teve o seu vídeo derrubado no Instagram. Será mesmo que o Mark Zuckerberg tá apoiando, né, vai acabar mesmo com a censura no Brasil? Agora ficou meio bugada essa história, né, gente? Vamos ver as cenas dos próximos capítulos, como é que ele vai se comportar. Porque nesse aspecto de ter retirado esse vídeo, será que foi por ordem de alguém? Será que alguém mandou ele derrubar esse vídeo dessa jornalista, fazendo essas graves denúncias aqui contra a PF, contra, né, o judiciário brasileiro? Será que alguém mandou a Meta derrubar esse vídeo dessa jornalista? Mas onde fica, né, a promessa do Mark Zuckerberg que ia acabar com a censura no Brasil? São muitas perguntas que a gente precisa de respostas, né, gente? E continuando aqui com as informações, e aí, o que vocês acharam, gente, dessa revelação bombástica feita agora pela Cristina Gremion? Isso que é importante, né, gente? Sempre ouvi-la. Ela sempre tem algo muito importante e relevante para compartilhar com todos nós. Próxima informação na tela, gente, é uma informação que deixou o Lula extremamente chocado. Ele ficou completamente maluco das ideias, porque assim, ele acha que ele está abafando, que ele está lacrando nesse desgoverno destruidor. Aí veio uma nova pesquisa, que é a Paraná Pesquisas, tá? E sem Marçal, e o Bolsonaro supera Lula em 2026.
que acontece? O Paraná Pesquisas, gente, ele é um órgão, ele é um dos órgãos mais renomados, mais respeitados do Brasil. Tanto é que quando tem pleito eleitoral, né, quando sai pesquisa da Datafolha, do Paraná Pesquisa, são dos mais aguardados, para vocês terem noção da situação. E o Paraná Pesquisas fez, né, uma pesquisa utilizando o nome do Bolsonaro e do Lula, né, com os principais nomes, para se candidatar à presidência de 2026. E assim, gente, o Bolsonaro ficou na frente do Lula, assim, de lavada. E é esse o motivo que tem deixado o Lula desesperado. Porque a pergunta que ele está se fazendo é: o que eu estou fazendo que o povo está, né, escolhendo o Bolsonaro e não a mim? Acho que essa questão do Pix, né, gente, pode ter sido um dos grandes motivos pelos quais os eleitores do Lula estão abandonando o Lula. Essa questão do Pix está pesando muito. Mesmo o Haddad gravando vídeo dizendo que é fake news, tá. Não tem ninguém dizendo que vai ter uma taxa sobre transação do Pix. O problema é o montante a partir do valor X. Aí é que é o problema no imposto de renda. Todo mundo já está sabendo dessa história. Aí o Lula vem, grava um vídeo, olha, eu fiz uma doação pro time tal e eu usei o Pix. Então não tem taxação de Pix. Todo mundo já está sabendo. Lula, todo mundo já está sabendo. Não vai ter taxação no Pix, mas é o montante que vai acontecer a partir de um determinado valor que a pessoa vai ter que prestar conta para a Receita Federal. Então a Receita Federal, sim, vai fazer um pente fino nas transações, nas movimentações financeiras do cidadão brasileiro, como nunca antes na história desse país. Isso está acontecendo aqui no governo Lula. Aí, gente, veio essa pesquisa, a pesquisa divulgada pelo Instituto Paraná Pesquisas nessa segunda-feira, 13/1, aponta que em um cenário sem Pablo Marçal na disputa pela presidência em 2026, o ex-presidente Jair Bolsonaro superaria o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, superaria o Lula da Silva. No cenário estimulado, Lula tem 34,4% das intenções de voto e Bolsonaro 37,3%. Ou seja, se as eleições fossem hoje, tá, o Bolsonaro venceria o Lula por 37,3% e o Lula perderia com 34%. Pesquisa, seu candidato Pablo Marçal aponta Jair Messias Bolsonaro com 37,33% das intenções como favorito. Tá aqui, gente. E essa pesquisa tem deixado o Lula completamente furioso, tá? E a margem de erro de 2 pontos, vocês já sabem. E assim, a pesquisa inclui também o nome do Ciro Gomes, do PDT, com 11,7% das intenções de voto, Ronaldo Caiado, com 5,4%, e o Helder Barbalho, que é 1,4%. Os números são semelhantes ao do levantamento anterior, realizado em novembro, quando o Bolsonaro registrava 37,6% e o Lula 33,6%. Ou seja, no do mês passado o Lula estava com 36,6%. Em todos os cenários, a notícia é terrível para o Lula da Silva. Gente, imaginem só, o Lula, né, que no final do ano gravou um vídeo, né, fez uma live, na verdade, dizendo que o governo dele nunca esteve tão melhor como está nesse momento, né, que o povo está colhendo, né, o que ele plantou nos outros 2 anos. Não, gente. O homem está desesperado. Informação na tela, gente. Se tem uma notícia que está deixando o Lula extremamente furioso e preocupado, é essa daqui. Só para vocês terem uma noção, depois que aconteceu esse ataque aqui ao MST, o Lula ligou, tá, para o líder do MST, fez várias promessas que vai colocar a PF para desvendar tudo que está acontecendo e está tudo sendo desvendado, né? Porque assim, mexeu com os do Lula, os crimes são desvendados na maior velocidade da luz. Agora, quando acontece alguma coisa com o Bolsonaro, a questão do Adélio Bispo, por exemplo, até hoje é um caso que não foi desvendado. A PF deu uma banana, que é o que aconteceu com aquele golpe que ele recebeu na barriga. A PF deu uma banana, fez aquela investigação chuchulenta, né? Tinham coisas gravíssimas ali acontecendo, mas não deu a mínima importância. Agora, mexeu com o MST, os bandidos, criminosos, invasores de terra, amiguinhos do Lula, aí a PF vai pra cima, vai pra cima com tudo. E resolve-se tudo na velocidade da luz. Afinal de contas, o Lula ligou, né, pro líder, ele falou, ó, calma que eu vou pôr a PF pra resolver toda essa situação. E foi assim, ó, um instalar de dedos, tudo resolvido. E o do Bolsonaro, até hoje, anos e anos a fio, nunca foi solucionada a questão do Adélio Bispo. Um lobo solitário, agiu sozinho, não teve ajuda de absolutamente ninguém. Essa é a narrativa que eles contam até hoje. Ataque a tiros não teve relação com o MST, diz delegado, né, o segundo envolvido é preso. Tá vendo só, gente, como a coisa se resolve-se rápido quando o Lula põe o dedo ali no meio? Ligou pro líder, falou, calma que a PF vai resolver tudo. Tá resolvendo, gente. Quando era interesse, né, dos figurões, dos magnatas, das autoridades, quando é de interesse deles, resolve-se rápido. Mas quando não é, não tem jeito, né?
Um delegado responsável pela apuração do ataque a tiros ocorrido no assentamento, né, do MST em Tremembé, interior de São Paulo, declarou que o crime teve como origem um conflito interno e não apresentava ligação com o movimento. Até sábado 11, 2 mortes foram confirmadas e 6 pessoas ficaram feridas. O delegado Marcos Ricardo Pá, da Delegacia Seccional de Tremembé, explicou que os disparos aconteceram durante a disputa interna que envolveu a negociação de um lote no assentamento. Segundo ele, o incidente não estava relacionado a questões de posse de terra nem ao MST. Se desentenderam, né, com questão local, nada relacionado com o movimento nem com invasão e de defesa de terra, disse o delegado. A intenção do grupo não era tomar posse, era uma cobrança no sentido de que alguma pessoa não estava aceitando a negociação. Foi uma desinteligência, né, totalmente fora do controle por motivos internos da organização do assentamento. No mesmo dia, a Polícia Civil de São Paulo prendeu um homem de 41 anos, identificado, tal. As prisões aconteceram, né? Aquele negócio, gente, quando mexe com um dos Lula, a PF, Polícia Civil, eles trabalham rápido. Ah, mas trabalham rápido. Aqui, lamentavelmente, aconteceu esse incidente nesse assentamento. Claro que a gente não deseja a morte de ninguém, mas o que me chama a atenção é que a velocidade, como a justiça funciona para ajudar os amiguinhos do Lula, né, gente? Às vezes a gente fica meio cabreiro.